você abriu seu negócio praticamente pré-pandemia, um ano antes da pandemia, Exato. né? E como que foi 2020 para você em relação à pandemia? Um monte de gente falindo, um monte de empresa fechando. Como foi para os jovens na bolsa, especificamente em 2020? Uhum. Sim, 2019, já foi no finalzinho, né? Passou 3 meses, então eu tava ali full time com jovens e tal, só trabalhando. Aí veio 2020, pandemia em março, né? Eu já tava, acho que, um ano e pouquinho com o canal do YouTube e nunca tinha feito nenhum grande lançamento. Para quem não sabe, lançamento é quando é um tipo de estratégia no marketing digital para fazer um lançamento de um curso. Então, eu achei o Geraldo, que é o meu coprodutor, que cuida dos meus infoprodutos, dos cursos, e eu precisava de alguém para me ajudar, porque naquela época era só a Carol, não tinha mais ninguém. Só tinha o Luan, mas aí depois ele saiu, ele preferiu se manter na CLT. Então a gente rompeu ali a sociedade, a gente continua amigos e tudo mais. Ele só seguiu outro caminho, aí eu fui sozinha. Isso foi no início de 2020, eu me senti bem perdida. Comecei até a ter umas crises de ansiedade, porque foi quando eu precisei contratar editor de vídeo, contratar alguém para me ajudar nos cursos, e eu não sabia lidar direito com todas essas situações, né? Estava começando a empresa. E aí a gente começou a montar o primeiro curso, investindo do zero. Começou a pandemia. Aí eu me atolei em trabalho e nos jovens, porque não tinha o que fazer, né? Não dava para sair de casa. Então, a minha vida e da minha família, né, dos meus pais, da minha irmã, era meio que trabalhar. Então, a gente acordava, trabalhava o dia todo, comia, tomava banho, dormia e se repetia isso. Então, acho que me ajudou bastante a não surtar durante a pandemia. Acho que foi o ano que eu mais trabalhei, 2020. E aí, se eu não me engano, na metade de 2020, a gente fez o primeiro lançamento com o público do YouTube, né? Pegando o público ali, que a gente acho que já tinha talvez uns 50, 60 mil inscritos, mais ou menos. E a gente fez esse lançamento, foi muito bom. Entrou, acho que, mais de 100 alunos. E aí foi quando entrou um caixa para os jovens. Se eu não me engano, a gente vendeu acho que uns 65 mil reais. Então, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E aí eu peguei esse dinheiro e falei, cara, vou reinvestir tudo na empresa. Né? Eu já sabia, já tinha uma estratégia bem definida. Então, reinvesti nos jovens, aí eu contratei editor de vídeo, aluguei um escritório, eu trabalhava nos fundos da minha casa. Caramba! A gente chama de quartinho lá em casa, que tem os cômodos, e lá no fundo tem um mini escritório, porque meu pai é autônomo, é contador. Então, ele também trabalhava numa empresa e depois montou o próprio escritório de contabilidade. Então, sempre teve esse mini escritório lá em casa, bem pequenininho. Então, eu fiquei enfiada durante a pandemia lá um ano nesse escritório trabalhando. Não tinha outro lugar para trabalhar. E aí, quando a gente fez esse lançamento, eu falei, cara, vou montar um mini escritório. Precisava de uma sala, né? Porque eu não aguentava mais ficar naquele lugar e eu precisava contratar 2 pessoas. Aí, aluguei esse escritório e aí acho que as coisas começaram a melhorar, porque eu fiz um pouco de dinheiro, a gente fez um bom lançamento, passou alguns meses, a gente repetiu, aí fizemos lá mais 50 mil, aí depois mais um lançamento, mais 70, e aí tudo começou a criar tração ali. Então, assim, 2020, graças a Deus, foi um ano excelente, assim, né? Você falou, a pandemia, muita gente infelizmente quebrou, faliu, foi desesperador para muitas pessoas, mas foi o ano que eu colhi bastante, assim, o que eu plantei em 2019. Aí 2020 só melhorou, 2022